Acaba de ocorrer em Brasília uma reunião dos chefes de Estado dos países BRICS, os países emergentes mais importantes do mundo: a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul e o Brasil. Por um ano, até a reunião recente, o Brasil presidiu a organização dos BRICS. Grande oportunidade desperdiçada. Só arrumamos conflitos e confusões com nossos parceiros. É o retrato de uma desorientação na política exterior que tem longa história. Há duas orientações predominantes na política exterior brasileira. Uma orientação vê a política exterior como sucursal da Fiesp. Outra a vê como sucursal da Uni. A primeira orientação exige da política exterior abrir mercados para nossos produtos. Seria o realismo comercial. Nada tem de realista. Os países consequentes equacionam seus pleitos comerciais à luz de seus projetos de poder. A outra orientação trata a política exterior como terreno para as diferenciações ideológicas e as afirmações retóricas. Política exterior não é para isso. É para abrir espaço para o nosso desenvolvimento no mundo. Nesta reflexão a respeito da política exterior brasileira, desenvolvo uma ideia em duas partes. Começo por enumerar alguns princípios e, em seguida, trato de alguns eixos substantivos, o conteúdo da política exterior. O primeiro princípio é a relação íntima, recíproca e assimétrica entre o projeto interno e o projeto externo. Sem projeto interno forte, não há projeto externo forte. O projeto interno tem primazia sobre o projeto externo. O projeto externo é para abrir o espaço dos experimentos institucionais necessários ao avanço do projeto interno. Hoje, no Brasil, nós precisamos construir uma nova estratégia de desenvolvimento que aborde os brasileiros como agentes a empoderar, em vez de abordá-los apenas como beneficiários a cooptar. Que democratize a economia do lado da produção e não apenas do lado do consumo. E que organize o crescimento econômico sobre a base da democratização radical das oportunidades e das capacitações. Este modelo não pode seguir uma planilha dogmática, exige experimentos nas instituições econômicas e políticas. E, portanto, uma ordem mundial que não suprima esses experimentos. O segundo princípio é o de manejar uma ambivalência inescapável que uma potência emergente como o Brasil enfrenta na construção de sua política exterior. De um lado, precisamos melhorar nossa posição na ordem mundial existente, política e comercial. Mas, de outro lado, precisamos trabalhar pela mudança dessa ordem. Vou dar um exemplo. Na ordem mundial do comércio, tal como está sendo desdobrada
não apenas sob a égide da OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas também e sobretudo pelos tratados multilaterais e bilaterais. Surge o que se pode chamar o maximalismo institucional. As regras do comércio exigem que os países participantes não apenas adiram à economia de mercado no abstrato, mas também que aceitem uma forma específica da economia de mercado. Uma forma que, por exemplo, proíbe, sob o rótulo de subsídios, todas as formas de parceria ou coordenação estratégica entre governos e empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer. Ou que incorpora dentro das regras de comércio o regime odioso de propriedade intelectual que deixa as inovações tecnológicas mais importantes na mão de um pequeno grupo de empresas multinacionais. Se o nosso modelo de desenvolvimento exige experimentalismo institucional, econômico e político, temos de trabalhar por um minimalismo institucional na ordem mundial do comércio. Abertura, sim, cumulativa, progressiva, seletiva, porém com o mínimo de restrição a esses experimentos internos necessários. Teríamos de trabalhar com os nossos parceiros, inclusive os países BRICS, nesse revisionismo. Queremos uma ordem mundial política e econômica baseada em regras, mas não queremos que essas regras imponham um funil cada vez mais estreito, incompatível com o imperativo de inovação e rebeldia nacionais. O terceiro princípio é compreender a importância da distinção entre política exterior e ação diplomática. Os diplomatas são para executarem a política exterior sob a orientação do governo, não são para formularem a política exterior. Nós temos, historicamente, no Brasil, uma ilha de excelência no Itamaraty, agora ameaçado pela combinação da ideologia irresponsável com o comercialismo miúdo. Mas a diplomacia é para trabalhar sob a orientação da política. A política exterior precisa ser construída no debate nacional e pelo governo eleito, em íntimo vínculo com o projeto interno forte. E ao ser construída, precisa ser explicada. Rio Branco compreendeu que a tarefa maior de um chanceler brasileiro é explicar o Brasil ao Brasil, menos por palavras do que por atos. Por tudo isso, os chanceleres no mundo, e sobretudo nas grandes democracias, quase nunca são diplomatas. Sob a orientação desses princípios, podemos começar a trabalhar nos grandes eixos substantivos, aquilo que mais importa ao país. O primeiro desses eixos é a relação com a América do Sul, a nossa vizinhança. O Brasil tem uma predominância indisfarçável na América do Sul. Precisamos compreender magnanimamente que essa predominância levará alguns dos nossos vizinhos
a procurar construir relações com os Estados Unidos ou com a China como contraponto ao nosso predomínio aqui. E em vez de tentar suprimir esse contraponto inevitável, tratemos de construir a nossa liderança natural. Cuidar para que essa liderança não descambe para o hegemonismo. Dos países grandes na história moderna, o Brasil é o único que emerge sem querer imperar. E a América do Sul é o terreno privilegiado para essa construção pacífica. Grande riqueza em recursos naturais e tentação de usar essa riqueza natural para nos evadir do imperativo da qualificação produtiva e da renovação das instituições, em vez de ajudar a facilitar e a financiar essa qualificação e esta renovação. Em primeiro lugar, um modelo de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar, compartilhado com nossos vizinhos e expresso em cadeias produtivas comuns. Sem isto, nossos acertos comerciais serão um corpo sem espírito. Veja o que fizemos no Mercosul. Impusemos a União Aduaneira, uma camisa de força que impede os países membros de acertar-se com outras economias no mundo se não o fizerem simultaneamente. Sem que houvéssemos sequer aprofundado entre nós o livre comércio. Aprofundar o livre comércio, afrouxar a camisa de força da União Aduaneira, mas, sobretudo, construir, em parceria com nossos vizinhos, os instrumentos conceituais, empresariais e institucionais desse modelo compartilhado de desenvolvimento. Sem isto, os acertos comerciais não adiantam e os acertos políticos são vazios e precários. O segundo eixo é a reorganização da nossa relação com a China. À medida que nos desindustrializamos, passamos a exportar para a China as commodities, os produtos naturais não transformados, e a receber de volta todas as criações do intelecto humano. É uma relação que não serve. Ameaça reproduzir no Brasil e na América do Sul o paradigma neocolonial que os chineses construíram na África. Nós temos de condicionar a nossa relação comercial com a China, a parceria deles conosco na nossa qualificação produtiva e tecnológica. É o que fizeram com os Estados Unidos e é, portanto, o que nós teríamos de fazer com eles. Eles têm grande interesse em organizar uma relação conosco e nós, portanto, temos grande poder de barganha. Eles têm uma política de segurança alimentar e de acesso a matérias-primas e também e sobretudo um interesse em escapar ao isolamento no mundo pelos Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos. Não podemos permitir que uma miopia comercialista ou a fome de investimentos na nossa infraestrutura se sobreponha a nossos interesses estratégicos maiores na relação com a China. O terceiro eixo é a reorganização da relação com os Estados Unidos. O Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos. Um país construído na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana,
um país do mesmo tamanho, um país radicalmente desigual como os Estados Unidos são, com tremendas exclusões, muito religioso e, paradoxalmente, com uma maioria que acredita que tudo é possível e abraça a religião de novo. Esta afinidade imensa é a base para uma relação profunda. Uma relação que não pode ser uma submissão. A submissão aos Estados Unidos faz com que deixamos de ser levados a sério por eles e desperdiça a oportunidade imensa de uma parceria séria com aquele país. Há duas formas ou duas bases para essa reorganização da relação com os Estados Unidos. De um lado, envolver a sociedade americana, as empresas, as universidades, a juventude, em 1000 iniciativas de qualificação educacional, tecnológica e produtiva. Não permitir, por exemplo, que as empresas multinacionais americanas apenas reproduzam no Brasil as suas linhas de produção mais rotineiras e retrógradas, sempre fazendo trabalho de pesquisa e de vanguarda em outras partes do mundo. E, de outro lado, aproveitar o interesse geopolítico da elite de poder e governo nos Estados Unidos de conter a China, de evitar o avanço da China no hemisfério ocidental, que a nós também interessa conter e qualificar. A reorganização da relação com os Estados Unidos está entrelaçada com a reorganização da relação com a China. E ambas são apenas os instrumentos desse projeto superior de política externa. Não vamos ter nada disso se não começarmos a construir uma política exterior e se não debatermos a relação entre o projeto interno e o projeto externo. A política exterior tem de ir para o centro do debate nacional, como um grande instrumento da reorientação do país. O povo brasileiro quer ficar de pé. Para ficar de pé aqui dentro, tem de ficar de pé também no mundo. E agora é o momento para começar a construir as ideias que possam fundamentar um novo projeto de desenvolvimento e de poder.